Essa obra mostra bem que não dá pra julgar alguém pela aparência, porque mesmo com esse olhar sério, essa mina é uma waifu fofa. A história começa com o nosso protagonista no trem sendo encarado por uma garota alta e com um olhar sério. O protagonista acha que ela está irritada, mas quando ele olha para o lado, ele nota que ela parecia estar apenas protegendo ele de ser esmagado pelo excesso de pessoas, e nisso ele começa a imaginar que ela seja uma pessoa legal. Porém, em um momento de turbulência, a garota acaba levando um empurrão que a obriga a fazer mais esforço, e nisso ela fica ainda mais séria, o que assusta o protagonista, que, quando a porta se abre, ele sai correndo. Ao sair do trem, ele fica preocupado que ele tenha sido mal educado, pois ela ajudou ele, mas ele nem mesmo agradeceu. Porém, nessa mesma hora, a garota sai correndo e o encontra do lado de fora do trem. Quando o protagonista encontra com ela, ele novamente sai correndo, o que faz ela sair correndo perseguindo ele. E depois de muito tempo, a garota finalmente diz algo e pede para irem juntos à escola. Ao chegarem na escola, a garota menciona que se mudou recentemente e, para garantir que iria encontrar a escola, ela decidiu encontrar algum outro aluno e ir seguindo ele. Nisso ela começou a seguir o protagonista porque notou que eles eram da mesma escola. Ao dizer isso, ele diz que ela poderia ter procurado o lugar pelo celular, o que impressiona ela porque ela comprou o celular recentemente e não sabia que existia essa possibilidade. Ele começa a notar que ela não é tão assustadora quanto ele pensava e diz que ele poderia ajudar ela com o celular e que poderiam ir para casa juntos, já que eles pegam o mesmo trem. Depois disso, os dois se apresentam. O protagonista se chama Uzami Yu, um aluno do segundo ano, e a garota se chama Takano Hitomi, uma aluna do primeiro ano. Na hora que ele ouve isso, Yu começa a pensar o como ela poderia ser mais nova sendo tão alta e desenvolvida. Hitomi agradece e pede para irem para a escola juntos no dia seguinte também, e Yu aceita. Ele diz que precisa ir para um lado para a sua sala e Hitomi fala que teria que ir para o outro lado. Mas no que eles se despedem, Hitomi dá um sorriso simplesmente lindo que trava Yu completamente. Mas pouco depois, Hitomi olha de novo o local da sua sala e nota que teria que ir pelo mesmo lado que ele e os dois vão juntos. No dia seguinte, Hitomi aparece no trem com um olhar mais sério que no dia anterior, e Yu fica preocupado que ela esteja irritada. Mas Hitomi diz que ela só estava cansada, pois quando ela pensa na escola ela fica muito nervosa, e quando consegue sentar para descansar os olhos dela, começam a pesar, e por isso ela fica com um olhar sério. Ao chegar na estação, Yu pergunta como está indo na sala dela. Hitomi diz que acabou se empolgando demais e começou a gritar na apresentação dela. Yu pergunta se tem algo que incomoda Hitomi, ela diz que sim, pois existe um animal que a odeia. Quando ela fala isso, ele fica curioso com o que ela quis dizer com odeia, até que eles veem um gato deitado sobre o muro da casa. Quando ele vê a Hitomi, o gato vira o Luffy Gear 5 e sai quicando feito um doido disparado para fugir da Hitomi. Hitomi diz que ela sabe que o olhar dela é assustador. Yu pede para ela dar um sorriso, mas isso ela parece que estava fazendo cosplay de Sean Patch. Yu diz que ela não parece saber sorrir direito, mas ele pede para ela tentar novamente, e nisso passamos de Sean Patch para olhar do demônio. Depois de deixarem isso pra lá, Hitomi nota que ele estava sorrindo, e Yu menciona que um dos sorrisos anteriores dela tinha sido muito fofo, e que talvez se o gato tivesse visto aquele sorriso dela, talvez ele não fugisse. Nisso Hitomi fica envergonhada, e diz que nunca ninguém disse que ela era fofa antes. Mas não sente que foi algo ruim, e ela novamente faz um sorriso lindo. Yu nota que ela deu um belo sorriso e diz que aquele sorriso dela foi bem natural, e pede para ela repetir. Mas nisso voltamos para Sean Patch. No final, Hitomi diz que entendeu um pouco o que houve, e que se Yu voltar a elogiar ela, talvez aconteça novamente. No fim do dia, Hitomi manda uma foto para o Yu tentando testar um sorriso, e parece bem forçado, o que faz ele achar que ela não consegue nem sorrir direito, e menos ainda tirar foto direito. No capítulo seguinte, começamos com a irmã do Yu invadindo o quarto dele para conversar sobre uma aluna nova da sala dela. De início, Yu não parecia se importar tanto, mas quando ela descreve a tal aluna nova, Yu nota que ela era a Hitomi. A irmã dele simplesmente continua falando e menciona que a aluna nova se atrapalhou toda na apresentação dela, e Yu começa a ficar curioso sobre como ela está indo na sala dela. E a irmã dele explica o que houve. Para resumir, Hitomi tentou se apresentar e nisso ela acabou gaguejando, que fez o pessoal acabar comentando. E com isso a Hitomi sai correndo da sala, o que impressiona todo mundo. E alguns segundos depois a Hitomi volta para a porta e se apresenta novamente. A irmã do Yu diz que ela achou ela estranha, mas bem engraçada, e menciona que a Hitomi pegou o lugar do lado dela. E nisso as duas começaram a conversar com o tempo. A irmã do Yu menciona que deveria ser difícil ser transferida para uma nova escola, e pouco depois terá aula de educação física, e nisso a Hitomi mostra que ela está envergonhada de se trocar na frente dela. A irmã do Yu mencionou quanto os seios dela são grandes e pede para poder tocá-los. Hitomi permite, o que deixa Yu bem curioso com aquilo e pergunta o como foi, mas a irmã dele diz que era duro. Continuando a explicação da irmã dele, ela diz que pediu para tocar a barriga dela, e como a Hitomi libera, ela levanta a blusa.
e encara a barriga da Hitomi e menciona que ela tem um tanquinho bem definido, o que dá a entender que quando ela disse que era duro, ela estava falando desse tanquinho definido dela. A irmã do Yu fica bem animada de ver alguém que conseguiu ter o abdômen definido que ela gostaria de ter e se apresenta para ela como Kaoru. Yu pergunta o que mais aconteceu, mas Kaoru apenas menciona que ela só tocou o abdômen dela e pronto, provavelmente imaginando que ele esperava algo a mais, mas Yu só estava curioso para ver como a Hitomi estava indo e fica nessa confusão toda. No dia seguinte, Yu estava sentado do lado de fora da escola durante o almoço e a Hitomi o encontra. Ela diz que o pessoal estava na lanchonete da escola e Yu pergunta se ela chegou a passar por lá, mas quando ele vê, a Hitomi está com um monte de sanduíches. Yu se impressiona, a Hitomi menciona que ela adora comer, e ele pergunta se ela costuma comer tanta coisa assim, e ela diz que sim. Nisso Yu nota que seria por isso que ela cresceu tanto, e se desenvolveu tanto também. Mas no meio tempo que ele estava pensando nisso, a Hitomi já terminou de comer tudo. Hitomi pergunta se ele poderia ir com ela em um lugar, pois ela não conseguia ir em lugares assim onde ela morava. A Hitomi menciona que ela morava em um lugar rural, e como não tinha loja de doces, ela costumava sentar para beber chá com a avó dela. Yu aceita o pedido dela e os dois vão numa loja de crepe. Ele pede um crepe, mas quando a Hitomi vai escolher, ela fica encarando um pouco as opções até que ela pede frango empanado. Yu pergunta se ela não ia pegar o crepe, mas ela diz que ela está com muita fome, nisso ela pega um monte de frango empanado. Yu começa a encarar ela enquanto come e vê que ela consegue dar um sorriso bem fofo quando come. Hitomi diz que aquilo seria algo que costumam chamar de comprando e comendo, e menciona que seria algo para o Instagram. Hitomi oferece um pouco para o Yu, mas ele diz que não gostaria pois já estava cheio, e quando o Yu olha de novo, ela já acabou com o frango. Ela fica encarando o pote de frango um pouco e depois diz que gostaria de comer batata. Essa menina não para! Depois de terminarem de comer, Yu menciona que ela não estava acostumada a andar por aqueles lugares e se oferece para ir com ela de novo quando ela quiser. E nisso ela diz que tem outros lugares que ela gostaria de ir também, mas tem muito medo de ir sozinha. Hitomi diz que na próxima eles poderiam ir de novo na loja de crepes para ela pegar um crepe, junto de uma porção de frango e mais outras coisas, e Yu só aceita que ela tá afim de qualquer coisa com crepe. O capítulo seguinte começa com dois garotos apavorados encarando a Hitomi. Ela menciona que não era a primeira vez que ela via eles e que eles se assustavam com ela, mas ela pretende usar o sorriso que ela vem praticando para tentar amenizar a situação, apesar de parecer que só iria piorar. Os garotos saem correndo chamando ela de devoradora de homens, o que deixa a Hitomi meio triste, mas nisso um dos garotos tropeça e cai de cara no chão. Nesse momento, a Hitomi vai até eles para ajudá-los. Ela tenta perguntar se ele está bem, mas ele ainda a vê como um monstro e continua com medo. No que o outro garoto tenta ajudar o amigo dele, ele tropeça e cai de cara nos seios da Hitomi. Nessa hora, o garoto se vira para seu amigo que havia caído no chão e diz que a Hitomi é uma boa pessoa. Nem imagino por que ele mudou de ideia, né? Vendo essa mudança drástica, o amigo dele fica preocupado, mas Hitomi o abraça e aconchega sua cabeça nos seios dela, e logo ele também acha ela uma boa pessoa. Apesar de Yu não entender bem o que houve, ele fica feliz que se resolveu. Os dois garotos se desculpam com a Hitomi, dizem que eles ouviram falar de uma mulher devoradora de homens na escola. Hitomi diz que não tem problema, e os garotos perguntam se Yu é filho da Hitomi, o que deixa ele bem desanimado. No dia seguinte, os garotos encontram a Hitomi e chamam ela para ir brincar com eles. Mas o que começa até que fofo termina com o Hitomi com o uniforme molhado e os garotos quase que abraçando ela. No capítulo seguinte, vemos o professor da sala da Hitomi. Inicialmente ele fica preocupado com ela, pois ele ouviu dizer que ela passa uma sensação diferente dos outros alunos. Mas ele acredita que não terá problema, desde que a sala não mude o comportamento. O problema começa quando ele começa a dar sua aula, e Hitomi o encara com um olhar sério e agressivo. O professor encara ela com medo do porquê ela o encarava daquele jeito. Mais tarde, na sala dos professores, o professor Kobayashi fica pensando sobre o que foi aquilo, imaginando que a Hitomi possa ter algum rancor sobre ele, mesmo sendo a primeira vez que se encontram. Nessa hora, Hitomi vem até a sala dos professores e diz que não conseguia entender uma parte da matéria. O professor tenta explicar para ela a questão, porém acaba que ela faz um olhar agressivo de novo, o que o assusta, e ele diz que pode ter ficado meio confuso e decide rever a questão desde o início com ela. Nisso Hitomi começa a entender e dá um sorriso fofo. Ela diz que não é muito boa em matemática e que ouviu dizer que faz uma cara feia quando não entende algo da aula, o que explica para ele o porquê ela parecia tão agressiva antes. Kobayashi Sensei diz que quando ela tiver dúvidas sobre a matéria, ela poderia ir até ele para tirar as dúvidas. Nisso Hitomi sai da sala e o professor reconhece que ela é uma menina gentil. No outro dia, Yu observa pela janela enquanto a sala da Hitomi está indo para a aula de educação física. As garotas vão jogar futebol e Kaoru pede para que Hitomi fique de goleira para elas. Nisso Hitomi nota que a Kaoru manda bem no esporte. Nesse momento, a barriga da Hitomi começa a roncar de fome.
Mas nisso ela se distrai e só consegue ouvir alguém gritar para ela pegar a bola. Só que quando ela vê, a bola está a poucos centímetros da cara dela. Hitomi faz um movimento de esquiva perfeito e evita colidir com a bola, mas nisso ela deixa que acabem fazendo um gol. Hitomi fica preocupada por ter desviado, mesmo ela sendo a goleira, mas os comentários das garotas se mesclam entre algumas aliviadas por não ter atingido o rosto dela e outras impressionadas com o movimento que ela fez. Hitomi se concentra em ter que defender as próximas, e nisso, quando uma garota vai chutar, ela simplesmente encara como se fosse uma fera selvagem. Hitomi consegue fazer a defesa, mesmo quase matando a garota do coração, e nisso ela começa uma sequência de defesas perfeitas, até que a Kaoru a chama. Kaoru tenta testar a Hitomi e chuta contra ela, mesmo sendo do mesmo time, pois ela disse que queria desafiá-la. No final do jogo, Hitomi estava exausta, mas Kaoru vem elogiar ela pelo belo trabalho, dizendo que não esperava menos da pessoa com o tanquinho ideal. Nisso as garotas do outro time dizem que gostariam de participar do mesmo time que ela na próxima vez, o que a deixa bem animada. Yu fica bem contente que a Hitomi esteja se enturmando bem, mas por ficar a aula inteira encarando o jogo das garotas, acaba levando uma bronca do sensei. No outro dia, Hitomi está indo comprar livros de matemática para ajudar nas aulas, quando ela encontra Kaoru. Kaoru diz que talvez possa ajudá-la com isso. Nisso ela menciona que o irmão dela poderia ensinar a Hitomi, mas ela fica bem preocupada com isso, pois ela não quer depender tanto de uma pessoa que ela sequer conhece. Porém ela não consegue rejeitar e acaba seguindo a Kaoru até a casa dela. Hitomi tenta dar uma desculpa para sair de lá, mas Kaoru manda ela entrar. Hitomi fica preocupada, pois não gostaria que um estranho ensinasse ela. Só que quando a Kaoru abre a porta, ela vê que o tal irmão é o Yu, e ela se acalma. Kaoru se impressionou ao saber que os dois já se conheciam e diz que o Yu saiu para comprar alguns doces para ela. Hitomi diz que nunca viu os dois juntos, mas Kaoru menciona que ela acaba indo mais cedo do que o Yu, porque ela precisa ir para o treino matinal do clube dela. Só que nisso ela se sente enciumada com o Yu passando tanto tempo com a Hitomi. Kaoru menciona que os únicos doces que eles possuem no momento são sorvetes, mas Hitomi não liga, até que Kaoru acaba derrubando bem na blusa da Hitomi. Kaoru se desespera e pede para Hitomi tirar a blusa para colocar para lavar, mas Hitomi diz que não precisa disso. Kaoru se irrita e decide tirar a blusa da Hitomi, mas nisso ela fica impressionada com o tanquinho dela. Quando Yu volta das compras, ele se depara com a cena da Hitomi e a Kaoru abraçadas, e a Kaoru levantando a blusa da Hitomi, que o máximo que consegue dizer é pedir para ele ensinar matemática para ela. Depois de terminarem de estudar, Yu encara Kaoru por ter simplesmente pulado fora logo de início, mas ele olha para o relógio e nota que ainda estava cedo demais para Hitomi ir embora, e nisso, Kaoru pede para verem o filme. Kaoru mostra que ela havia pego um filme chamado Traga, um filme de terror. Logo que Hitomi vê a capa, ela já congela. Hitomi pede para pegar outro filme, dando a desculpa que seria melhor ver um filme de terror de noite, no escuro, mas eles notam que ela apenas não lida bem com filmes de terror. Mas Kaoru, que estava curiosa com a cara de assustada da Hitomi, simplesmente ignora isso e decide pôr esse filme assim mesmo. Yu diz para Hitomi que ela não precisa se forçar demais, mas Hitomi diz que fará o melhor para aguentar. Conforme eles veem o filme, Hitomi vai se assustando cada vez mais com as cenas assustadoras, o que deixa o Yu mais preocupado com ela. No final, Hitomi consegue aguentar, mas parece ter passado por uma sessão de tortura de tão tensa que ficou. Kaoru decide provocar Hitomi e diz que tem um fantasma atrás dela, mas nisso ela quase faz a Hitomi virar um fantasma e Yu reclama com ela. Kaoru tenta compensar a Hitomi emprestando um filme de animais fofos para ajudar ela a relaxar depois do filme. Por ver que estava tarde, Yu decide levar a Hitomi para casa e Kaoru diz que vai ver outro filme de terror. Porém, como ela tem o péssimo costume de ficar colocando os DVDs em capas aleatórias, acabou que o filme que ficou com ela era o filme de animais fofos que ela quis emprestar para a Hitomi, que acabou ficando com outro filme de terror e o resultado foi que a Hitomi assistiu 2 filmes de terror em um dia. No dia seguinte, um garoto da sala do Yu acaba vendo ele do lado de um par de seios e fica curioso. Nisso ele decide perguntar quem era a dona daquele par de... quer dizer, quem era a garota do lado dele? Yu menciona sobre a Hitomi e diz que ela é uma garota diferente, mas é legal. O colega dele concorda que ela, de fato, era diferente, e diz que o Yu é muito sortudo por estar andando com ela. Yu nota que estava tendo um mal entendido, mas vendo que daria muito trabalho explicar, ele fica quieto. No fim do dia, o colega do Yu o encontra conversando com a garota que ele viu antes, e ele decide ir se aproveitar dessa chance e usar o Yu para se aproximar da tal garota. Mas no que Hitomi o encara com um olhar sinistro, ele perde o foco e pergunta quem seria ela. Nisso, Yu explica que essa é a tal garota que ele havia mencionado. Yu apresenta o colega dele para Hitomi. O nome dele é Nezu. Nesse momento, um professor chama o Yu para falar com ele na sala dos professores. Yu pede para esperarem ele e manda Nezu não fazer nada de estranho com a Hitomi. Nisso, Nezu pensa em puxar assunto com a Hitomi, que só fica travada, pois ela não sabe bem o que falar com ele.
Nezu tenta insistir na conversa e diz que ela tem um belo corpo e que acredita que ela seja popular com os garotos. Mas Hitomi apenas diz que não. Nessa hora, Hitomi percebe que, como ele estava puxando o assunto, seria falta de educação se ela pelo menos não o encarasse nos olhos. Só que no que ela faz isso, ela tenta abrir um sorriso que acaba parecendo mais um olhar demoníaco do que um sorriso fofo. Nezu fica preocupado que tenha dito algo errado e quando Yu volta, ele simplesmente decide dar no pé com a desculpa que precisava fazer coisas para o clube. No dia seguinte, Nezu tenta conversar com Yu sobre a Hitomi, mas Yu já diz que ela é uma ótima garota com um sorriso agradável, o que impressiona ainda mais o Nezu. No outro capítulo, começamos com a Hitomi e o Yu no meio de um pé d'água absurdo chegando em casa. Ele menciona que ficaram ensopados depois que um carro passou por cima de uma poça, já que a chuva havia começado do nada. Hitomi menciona que, pelo menos, eles estavam perto da casa deles. Quando Yu pensa em se despedir, Hitomi nota que ela esqueceu sua chave de casa e sua mãe tinha saído. Ela ainda menciona que pode acabar esperando por ela na frente da entrada, pois, pelo menos por ali, ela não iria se molhar mais e sua mãe devia estar para chegar. Mas o senpai não consegue deixar de se preocupar. Ele começa a dizer que ela teria que trocar de roupa logo para não acabar pegando resfriado, além de que suas roupas estavam sujas de lama e isso poderia manchá-las. Por culpa disso, ele simplesmente pega no braço da Hitomi e sai puxando para sua casa, o que a deixa bem surpresa com isso. Depois de entregar uma toalha e uma muda de roupas dele para que ela possa tirar aquele uniforme sujo, Yu pede para que ela vá tomar um banho para se aquecer. Nisso ele menciona que vai fazer os preparativos para tirar a lama do uniforme e pede para ela deixar o uniforme na máquina de lavar. Hitomi só consegue concordar com aquilo. Enquanto Yu fica observando a roupa da Hitomi na máquina, lembrando que ele já está acostumado com ter que ficar lavando roupas dos outros por causa da Kaoru, ele acaba ouvindo a Hitomi o chamando em outro cômodo, e ele só diz que ela não precisa se preocupar com o uniforme. Só que ele teria que se preocupar com as roupas que emprestou, já que ele esqueceu de levar em conta a diferença absurda da altura dele com ela, pra não dizer outros motivos. Nisso ele cai a ficha que era da Hitomi que ele estava falando, e nesse momento o óbvio acontece, e um dos botões sai voando da blusa dele. Mas o que me impressiona é que não foram todos. Hitomi pede desculpas por isso, mas ele diz que a culpa foi dele por entregar roupas tão pequenas. Kaoru chega bem na hora, mas ela só ignora a Hitomi de início, pois ela queria pedir para que ele lavasse o seu uniforme. Quando ela nota sua amiga e como ela estava, já começa a pensar algumas besteiras. Quando eles explicam o que houve, ela entende o básico. Nenhuma roupa do Yu serviria na Hitomi por vários motivos. Mas como ela ainda acaba experimentando, a Kaoru começa a achar que ele estava fazendo de propósito. Kaoru diz que vai sair para pegar uma coisa para ela se vestir, e nisso Hitomi sente que está atrapalhando e pede desculpas. Mas Yu tenta não ficar prestando atenção no como as roupas dele enaltecem as curvas dela. Só que nisso a Kaoru volta trazendo um avental, pedindo para que ela vista isso sem mais nada. Só que Yu menciona que isso seria ainda pior. A sorte da Hitomi é que seu uniforme tinha secado depois de tanto enrolarem. No outro dia, Hitomi está concentrada na biblioteca com um olhar bem sério. Quando Yu chega no lugar, ela desvia seu olhar para ele, parecendo uma fera selvagem avistando uma presa inocente. Nisso ele percebe que era só ela, e se aproxima perguntando se ela estava estudando e Hitomi diz que teria uma prova em breve. Mas nisso ele nota que não havia mais ninguém por lá. Ela diz que até tinham outras pessoas na biblioteca, mas depois de um tempo ela notou que estava sozinha por lá. Yu já imagina que isso tenha acontecido por causa da aura intensa dela. Depois de ficar encarando ela estudando, Yu decide ir pegar um livro para acompanhá-la. Acontece que ele notou no incidente com o uniforme que a Hitomi é péssima em notar as coisas ao redor dela. Ou pelo menos é o que ele acredita, pois naquele momento, Yu se aproxima de uma estante e uma caixa de livros começa a balançar. Nisso, Hitomi grita chamando por ele. Quando ele se vira, Hitomi está desesperada se jogando em cima dele. Obviamente, quando ela acerta o Yu, tem que ser com os peitos bem na cara do coitado que vai pro chão com tudo. Ela começa a se levantar perguntando se ele estava bem. A questão é que ela não nota que ele estava debaixo dela, e nisso Hitomi explica que viu a caixa de livros caindo e Yu apenas diz que estava bem, ou talvez não. Só que nesse momento, a porta da biblioteca se abre e os dois se escondem do professor que veio saber o que foi aquele barulho todo. Yu se pergunta o porquê se esconderam, e Hitomi menciona que foi mais por instinto. Depois que ele nota a caixa no chão, ele arruma as coisas e sai da biblioteca. Nisso, Yu fica mais aliviado enquanto Hitomi nota outra coisa. Ele estava segurando a mão dela, e depois de saírem da biblioteca, Yu se despede da Hitomi e ambos vão para suas salas. Ainda assim, Hitomi não consegue parar de pensar nele segurando sua mão e de quando o prendeu no chão. Isso a deixa tão envergonhada que quando volta para a sala acaba acertando a cabeça na porta. No dia seguinte, Hitomi e Yu surgem correndo desesperados.
Isso porque os dois dormiram demais e perderam a hora. Por isso eles temem não conseguir chegar a tempo na escola. Quando Yu menciona que precisavam correr mais rápido para conseguirem chegar a tempo, Hitomi só dispara na frente dele. Depois de um tempo correndo, Yu menciona que ela deveria deixá-lo para trás e ir sozinha, mas ela não pretende abandoná-lo, mesmo percebendo que a diferença de velocidade dos dois é ridícula. Só que nesse momento, Hitomi nota uma velhinha indo subir uma escada com uma mala de rodas, e os dois se encaram decidindo ajudá-la a subir a escada. Logo depois, eles encontram uma funcionária de uma loja tendo problemas com uma caixa que caiu. Nisso, eles vão ajudá-la a recolher os produtos. O problema é que isso só estava fazendo eles se atrasarem ainda mais. Yu então decide que deveriam apelar para um atalho. Depois de muitos problemas, como a Hitomi ficando presa por causa dos seus peitos ou eles praticamente se perdendo no meio de um mato, finalmente chegam na frente do colégio e parece que conseguiriam chegar a tempo. Mas o porteiro já estava preparando para fechar o portão. Nesse momento, Hitomi nota que não teria outro jeito e nisso ela pega o Yu. Nisso ela o arremessa com toda a sua força para que ele consiga chegar a tempo. Yu sai voando e gritando tanto que chama a atenção do porteiro, até acabar colidindo contra o chão com tudo. Ele se vira preocupado vendo Hitomi parada aceitando seu destino, e isso deixa Yu desesperado chamando ela. Até que o porteiro manda ela entrar logo para ele poder fechar o portão, e nisso eles lembram que não estavam em perigo, só atrasados. Hitomi explica que queria pelo menos garantir que ele conseguisse chegar a tempo, e Yu fica envergonhado, pois isso só aconteceu porque ele é muito lento. Nisso ele menciona que, pelo menos, eles chegaram a tempo, mesmo que ele tenha ficado todo coberto de lama de novo. Hitomi menciona que, mesmo se atrasando, aquilo foi bem divertido. Yu pensa em dizer o mesmo, mas como o porteiro lembra que eles ainda iriam chegar atrasados, os dois só saem correndo e conseguem chegar a tempo por muito pouco. No outro dia, Hitomi se encontra com uma garota estranha nas escadarias e a encara com o seu olhar de sempre. Essa novata fica achando estranho a Hitomi a encarando e só não entende o que houve, mas Hitomi lembra que precisa devolver um livro que pegou emprestado e decide voltar. No que ela se vira de volta, a garota volta a ficar com medo da Hitomi e sua aura intensa. Mas, pra variar, nossa fofinha nem faz ideia do que estava acontecendo e só acha estranho essa garota encarando ela e desce as escadas deixando a novata impressionada que tem alguém como ela na escola. Ela acredita que o olhar da Hitomi não seja normal, enquanto a coitada só fica preocupada achando que a outra garota fosse brigar com ela, por estar encarando tanto. Isso vamos para depois da aula. Hitomi e Yu estão caminhando pelos corredores quando a novata surge e lembra que ninguém na sala dela sabe sobre a garota assustadora que ela viu, e decide ir encará-la de frente. Ela chama Hitomi para conversar, mas Hitomi fica tão preocupada que não consegue responder, e nisso Yu decide perguntar o que ela queria tanto falar com a Hitomi. Mas, como ele se mete no assunto, a garota pergunta se o Yu é o namorado dela. Ele fica tão envergonhado e menciona que não, mas nisso ele vira um alvo. Ela manda que ele não se meta no assunto, só que nesse momento, uma mão surge no braço dela. A garota até se vira para ver do que se trata, apenas para se deparar com a Hitomi possessa de ódio a encarando e mandando ela soltá-lo. Mas ela faz isso com jeitinho e nisso a garota só solta o Yu e Hitomi se desculpa com o Yu por ele precisar ajudá-la, sendo que ele mesmo nota que foi mais o contrário. Ainda assim, Yu fica esperando que aquela garota não volte a perturbá-los, enquanto a garota fica ainda mais curiosa sobre a garota assustadora do colégio. No capítulo seguinte, Kaoru chega em casa vendo seu irmão se preparando para caminhar. Ele pergunta se ela deseja acompanhá-lo, mas ela diz que teve treino no clube e se pergunta de onde veio todo esse ânimo, mas ele só diz que iria voltar em breve. Kaoru fica se perguntando o que ele estava pensando. Enquanto isso, Yu segue sua caminhada lembrando que ele tem sido protegido pela Hitomi muitas vezes, e sente que está sendo bem patético, imaginando que precisa ficar pelo menos um pouco mais forte, até que uma sombra se aproxima dele. Lógico que se era algo assustador, só poderia ser Hitomi. Ele fica surpreso com isso e ela se pergunta se ele também estava caminhando. Yu a chama para poderem caminhar juntos, e isso o deixa animado, pois acredita que vai ser mais divertido assim. Ele pergunta o quanto ela ainda pretende correr, e Hitomi menciona que, por enquanto, uns 10 km. Yu já vê que não vai ser fácil, e Hitomi menciona que ela não quer bater recorde nem nada, e por isso ela vai com calma, mas isso já é o suficiente para animar o Yu. Pelo menos, até eles alcançarem a meta de 5 km e o Yu simplesmente derreter de tanto suar. Ele tenta fingir que aguenta mais um pouco, mas claramente ele está à beira de um colapso, e a Hitomi pede para pararem por hoje. Nisso ela diz que poderiam só caminhar o resto do caminho. Yu fica desanimado por imaginar que ele poderia chegar a aguentar um pouco mais, mas a Hitomi pede que ele não se preocupe com isso. Ainda assim,
Ele diz que caminhar de forma mais tranquila também tem seu lado bom, e se pergunta se algum dia iria aguentar correr 10 km. E Hitomi o encoraja, dizendo que claramente ele deve conseguir isso sim algum dia. Ela menciona que adora caminhar, apesar de fazer isso sozinha geralmente, e por isso gostaria de poder ir junto do Yu. Ele fica bem corado, e Hitomi se preocupa com a reação dele, pedindo que esqueça o que disse, mas Yu menciona que também gostaria de poder acompanhá-la, apesar de preferir caminhadas de curta distância. O problema é que no dia seguinte, quando Hitomi vem chamá-lo para irem junto à escola, Yu está completamente travado por causa das dores musculares e pede para irem de ônibus dessa vez. O capítulo seguinte é um dos capítulos extras que o autor fez, sendo quase um one-shot, que no futuro veio a se tornar o mangá de Hitomi-chan. Mas já adianto que teremos mais capítulos dessa história paralela. A história começa com a garota transferida chamada Kiba Mikoto, se apresentando na sala de aula com um olhar assustador. O professor indica a mesa para ela se sentar e enquanto vai seguindo para seu lugar, ela vai notando as pessoas desviando o olhar de medo. Ela se senta imaginando que conseguiu deixar uma ótima primeira impressão com seu melhor sorriso, ou pelo menos até acreditar que pode não ter sido o suficiente. Depois que o primeiro período acaba, ela nota que ninguém veio falar com ela, e por isso ela decide parar de ficar só esperando e vai atrás de conversar com as garotas. Mas tudo o que consegue dizer é perguntar onde fica o banheiro. Quando ela segue para a porta, nota que tinha algo errado, pois elas deveriam se dispor a levá-la, e com isso poderiam ter uma chance de conversarem. No meio do caminho, ela menciona que sempre foi muito tímida e por isso não consegue se sentir tão à vontade com as pessoas estranhas e acreditava que poderia fazer amigos nessa nova escola, se desse seu melhor. Até que no caminho ela encontra duas garotas delinquentes. No que elas trocam olhares, Mikoto fica com medo delas e decide evitá-las. Mas nisso, a garota pergunta se ela estava bem. Mikoto tenta ser educada, perguntando o que elas desejavam, e nisso, a delinquente já imagina que aquilo poderia dar problema. Nesse momento, Mikoto acredita que pode ter feito algo errado e decide que iria se desculpar. Mas nisso, a garota que se senta ao lado da Mikoto surge mandando as duas pararem de intimidá-la. Com isso, ela sai andando de lá. Enquanto vão embora, a garota delinquente menciona que a Mikoto parecia querer dar uma cabeçada nela, o que deixa a amiga dela impressionada com o quanto ela poderia ser perigosa. A delinquente imagina que se não tivesse percebido a tempo, poderia ter sido espancada pela Mikoto, imaginando que havia chegado uma garota que encarava qualquer um. Ao mesmo tempo, Mikoto agradece a sua colega pela sua ajuda, e ela menciona que estavam na mesma sala, afinal, e que gostaria de ter conversado com ela antes, mas não conseguiu, pois estava ocupada com os trabalhos do conselho estudantil. Nisso ela se apresenta como Yamanobe Megumi, o que deixa Mikoto bem contente. Durante o intervalo, as duas se sentam para comer e Megumi entende que ela não possui muita confiança, e menciona que em breve o pessoal da sala deve vir falar com ela, pedindo que não se preocupe caso acabe falhando em algo. Mas nesse momento, as delinquentes voltam a aparecer. Mikoto já fica preocupada com isso, mas não tanto quanto a delinquente que encara Mikoto segurando um garfo, imaginando que dessa vez ela estava armada e por isso acabava sendo ainda mais perigosa, e decide só ir embora. Mikoto não entende nada e só fica contente que estava salvo. No fim do dia, Megumi precisa ficar na escola por causa das questões do conselho, e Mikoto só agradece que ela tenha cuidado dela. Enquanto vai indo embora, Mikoto se lembra que conseguiu falar com as pessoas da sala graças a Megumi, mas imagina que não pode ficar apenas dependendo dela para tudo, pelo menos até ela se virar e voltar a encontrar a delinquente. Mikoto fica preocupada com a delinquente surgindo com uma galera, imaginando que dessa vez ela veio querendo arrumar briga. As garotas perguntam se essa era a garota do ataque surpresa com o garfo, e elas notam que a Mikoto não era qualquer uma, afinal, mesmo sendo encarada por uma galera, ela ainda parecia pronta para treta. Mas a delinquente diz que aquilo seria uma luta 1 contra 1, e as outras só estavam lá para ver mesmo. Mikoto não entende bem o que estava acontecendo. Ela nota o olhar assustador da delinquente, mas lembra que ela mesma possui um olhar assustador, e que isso foi que fez ela chegar à situação que estava, e nisso, ela imagina que a delinquente talvez só quisesse ser amiga dela. Como Mikoto decidiu que não iria mais depender dos outros, ela decide resolver sozinha. Ela mostra seu melhor sorriso para a delinquente, que apenas toma um susto tão grande que tenta acertar um soco na Mikoto. Ela percebe que o plano de dar um sorriso não funcionou, enquanto as garotas acreditam que a líder tinha decidido iniciar o ataque. Mas, independente do quanto tentasse, ela não acertava a Mikoto. A delinquente reconhece as habilidades da Mikoto em se esquivar, mas ela não sabe que isso é porque ela sempre teve reações tão boas que sempre foi a última a sair na queimada.
a delinquente percebe que precisa achar alguma brecha para atacar a Mikoto, e nisso pensa em arrumar um jeito de bloquear seus movimentos. Só que nisso, Mikoto pula em cima da delinquente. Nesse momento, ela só estende a mão e acerta um soco direto no rosto da Mikoto. Apesar de achar que venceu, Mikoto segura ela pelo pescoço e a arremessa no chão. Todos ficam impressionados e quando Mikoto tenta se levantar, ela nota que estava com uma das mãos nos seios da delinquente e começa a se desculpar, pois não esperava que fosse acabar assim. Ainda assim, ela menciona que acredita que não são tão diferentes e pergunta se poderiam ser amigas. Mikoto nota que ainda estava naquela posição estranha e se desculpa por tê-la surpreendido e sai correndo de lá. Nisso, a líder se levanta reconhecendo que não conseguiu vencer a Mikoto. As garotas não entendem o que ela estava dizendo e a líder apenas consegue lembrar do rosto da Mikoto e tenta mudar de assunto. No dia seguinte, Megumi fica preocupada com a Mikoto aparecendo com um curativo no nariz. Mas nesse momento, a delinquente surge na sala delas. Megumi se irrita com a delinquente por descobrir que foi ela quem bateu na Mikoto, mas ela tenta acalmar os ânimos. Nisso, a delinquente menciona sobre o pedido da Mikoto, dizendo que essa foi a primeira vez que alguém pediu para ser amigo dela, pois ela sempre reuniu as pessoas graças à sua força. Mikoto menciona que passou por algo parecido graças à sua aparência. Nesse momento, a delinquente agradece e pega a mão da Mikoto para acariciar o próprio rosto, dando a entender que ela imaginava que o serem amigas queria dizer algo um pouco mais íntimo. Tudo só piora quando a líder ainda menciona que a Mikoto falou isso depois de jogá-la no chão e tirar suas roupas, o que deixa a Megumi entendendo completamente errado a situação, e nisso surgia uma nova lenda no colégio. No outro capítulo, Yu surge na sala e vê Kaoru e Hitomi vendo algo no celular. Ele não entende nada, mas nota que a Hitomi estava bem concentrada no que estava fazendo. Até que ela começa a fazer vários movimentos e acaba falhando ainda assim, seja lá no que fosse. Yu decide mencionar que estava por lá para saber o que elas faziam, e Kaoru diz que estavam jogando um jogo que o Yu costumava jogar. Ela pede que o Yu dê algumas dicas para Hitomi, e ele continua sem entender que jogo era. Até que ele vê a tela e menciona que já chegou a fazer uma speedrun. Nisso, ele se anima em ajudar a Hitomi, o que impressiona Kaoru. Ele menciona que poderiam começar seu treino logo, o que deixa Kaoru incomodada com o jeito dele. De início, eles seguem com algumas dicas do Yu, mas sem muito sucesso. Segue para alguns treinos físicos com a Kaoru, que também não serve de nada. Até que finalmente, depois desse treino todo, ela consegue terminar o jogo enquanto Yu fica se perguntando por que eles precisaram fazer o treino físico. Yu parabeniza Hitomi por conseguir e Kaoru menciona que também conseguiu ajudar, só não sei como. Yu fica exibido de novo, o que deixa Kaoru irritada, mas nisso Hitomi decide pedir algo para ele, já que o Yu joga aquele jogo. Nisso, ela pede para que ele seja seu primeiro amigo no jogo e Yu fica completamente sem jeito. A fofura dela é tanta que Yu falta entregar até a conta dele e deixa Kaoru surpresa. Ele menciona que qualquer problema que a Hitomi tiver no jogo poderia conversar com ele. Naquela noite, ele decide dar uma olhada no jogo para ver os números da Hitomi e, só nesse meio tempo, ela conseguiu se tornar a melhor jogadora no ranking nacional, o que faz o Yu precisar treinar ainda mais para poder manter sua posição.